Shalom! Como é que você está? Eu espero que você esteja bem. Eu hoje quero compartilhar uma palavra com você, mas antes eu queria pedir que você compartilhasse, que você curtisse, se inscreva no nosso canal, nos ajude a divulgar a palavra do reino. Vamos para Gênesis 12, versículo 4? Assim partiu Abrão, como o Senhor lhe tinha dito, e foi Ló com ele. E era Abrão da idade de 75 anos, quando saiu de Harã. Veja bem, sabemos que o chamado de Abrão não foi a partir de Harã, mas Deus chama Abrão quando ele ainda estava em Ur dos Caldeus, nas terras da Mesopotâmia. E Gênesis 11, versículo 31 é muito claro quando diz que ele saiu de Ur dos Caldeus. Como também Atos, no capítulo 7, a partir do versículo 2, também fala que ele estava em Ur dos Caldeus quando Deus chama ele. Mas Gênesis 11, 31 diz que tomou Terá Abrão seu filho. E eu fico me perguntando, mas o chamado de Deus não era para Abrão? E por que Abrão estava sendo conduzido por Terá? Se Deus disse para ele, sai da sua terra, da sua parentela, da casa do teu pai, aí ele leva o seu pai, leva o seu sobrinho, e o mais agravante, além de levá-los com ele, ele deixa que Terá o conduza. Entenda uma coisa, o nome Terá significa estação, parada. Ló significa véu. E ninguém que tem um véu sobre os seus olhos, ninguém que não tem uma visão clara do seu chamado, do propósito de Deus, pode caminhar. Todos aqueles que estão com o véu nos seus rostos, eles tendem ou cair, tropeçar, ou então parar. E foi o que Abrão fez. Abrão para em Harã. Sabe por quê? Porque ao invés de ser conduzido por Deus, aquele que tinha um chamado de Deus, deixa que o seu pai o conduza. Nós precisamos ter uma visão clara do que Deus tem para as nossas vidas. Porque se você parar para analisar, no capítulo 12, versículo 4, diz assim, e partiu Abrão como o Senhor lhe tinha dito. Quando Terá morre, Abrão sai. E aí não é mais conduzido por Terá, ele passa a ser conduzido por Deus. Ainda estava com o véu, a visão ainda não estava clara, mas Deus inicia uma nova jornada com Abrão a partir de Harã. E aí eu fico me perguntando, por que será que Deus não contou o tempo em que Abrão sai de Ur dos Caldeus até chegar em Harã? Porque você não vê nenhum relato de nenhum acontecimento, a gente não vê nada escrito dizendo assim, aconteceu isso ou aquilo com Abrão, entre Ur dos Caldeus até Harã. Sabe por quê? Porque o tempo em que você é conduzido por homens ou conduzido pelo seu coração, Deus não conta para a herança. O tempo em que Deus conta para lhe entregar um galardão é o tempo em que você é conduzido pelo Espírito e está andando de acordo com o propósito e com a visão que Deus tem para a sua vida. Tem muita gente preocupada em executar muitas tarefas sem Deus. Tarefas em nome de Deus, mas sem estar com uma visão clara do que Deus tem para as suas vidas. Ele saiu de Ur dos Caldeus? Saiu. Mas não era dessa forma que Deus queria. Não era esse o chamamento de Deus para a vida dele. O chamamento é saia da sua terra, saia do meio da sua parentela. E não era leve a sua parentela, não era seja dirigido por Terá, era seja dirigido por mim. Deus nos chama para sermos conduzidos por Ele através do seu Espírito. Ei, entenda uma coisa. Você precisa ter uma visão clara do que Deus tem com você. E como é que você descobre? É orando, é se relacionando, é compreendendo a palavra, não é levando pessoas e pessoas que vão lhe atrapalhar, é caminhando com quem Deus te chamou para caminhar, é com pessoas que também têm uma visão clara.
Quando você vai para Josué, no capítulo 24, versículo 2, você vai ver que Abrão vivia dentro de uma cultura idólatra. Abrão era idólatra, queridos. Mas mesmo assim, Deus não poupou esforços para chamar. Mesmo assim, Deus o escolheu. Mesmo assim, Deus o chamou. E aí eu fico me perguntando, mas por que Deus não escolhe Noé para dele formar uma grande nação? Se Noé era um homem justo, Deus escolhe logo um homem idólatra lá em Ur dos Caldeus. Sabe por quê? Porque a escolha de Deus segue critérios de Deus. E qual é o critério de Deus? É a vontade de Deus. Sinta-se privilegiado por Deus lhe ter escolhido. Sinta-se privilegiado por Deus te amar e querer você para realizar uma obra grandiosa aqui na terra. E aí eu fico observando, sabe? Por que não Noé? É porque Deus não pode falar de reino com quem antes ele não salvou. Deus chama Noé para construir uma arca. E a arca aponta para a salvação que há em Cristo Jesus. Mas para Abrão, Deus chama Abrão para sair, para deixar para trás. O próprio Jesus disse que aquele que não deixar pai, mãe, por amor de mim, não é digno de mim. O mesmo chamamento de Abraão é para nós, deixarmos o mundo para trás, deixarmos a nossa vontade para trás, o nosso ego, o nosso eu. Deixar de ser seguido pelo nosso coração, querido. Nosso coração é enganoso. Nós precisamos ser conduzidos pelo Espírito Santo de Deus. A salvação Ele já nos deu. Agora nós precisamos herdar o reino. Deus chama Abrão para uma terra, e terra fala de reino, terra aponta para o reino. Deus também nos chama para seguirmos em direção a uma herança. A promessa que estava sobre Abraão também permanece sobre nós. Jesus disse: façam discípulos em todas as nações. Isso aponta para filhos espirituais. Deus chama Abrão para dele gerar uma grande nação. Deus nos chama para gerarmos filhos espirituais. Deus chama Abrão para herdar uma terra. Deus também nos chama para herdarmos uma terra. Deus tem um tempo em que Ele vai dar um galardão para os seus filhos e Ele entregará o reino para os seus filhos. Mas para que tudo isso aconteça, nós precisamos tirar o véu dos nossos olhos para conseguirmos enxergar o propósito eterno de Deus. Nós precisamos deixar Terá para trás. Porque o negócio de Deus não era com Terá, era com Abrão. Abrão para em Harã. E só depois que o seu pai morre é que ele sai como Deus lhe tinha dito. Deus em nenhum momento mandou Abrão parar. Deus em nenhum momento mandou você parar. Deus mandou você conhecer e prosseguir em conhecer ao Senhor. Você experimentou a salvação? Então siga em direção ao reino. Há um tempo de Deus para nós vivermos tudo aquilo que Ele prometeu. Mas para que você desfrute de tudo aquilo que Jesus conquistou, você precisa ampliar a sua visão. Ei, desperte nesse dia. E eu declaro no nome de Jesus que todo véu saia dos seus olhos para que você enxergue, você entre na visão, nessa visão clara. E a visão é a visão do reino. Essa é a visão que Deus tem para a sua vida. E o desejo que Deus Ele fale com você hoje e que você possa despertar para o que Ele tem na sua vida. Deus te escolheu simplesmente porque Ele te conheceu. É isso que Romanos 8 fala. Ao que dantes conheceu, Ele primeiro te conheceu. E porque Ele te conheceu, Ele te escolheu. E porque Ele te escolheu,
Ele lhe marcou de antemão. Ele te chamou para viver um lindo propósito. Entre na visão. Deixe para trás tudo aquilo que impede você de caminhar dentro do propósito de Deus. Tenha um dia de desfrute na presença do Senhor. É isso que eu declaro sobre a sua vida. Não que você seja abençoado, porque você já é abençoado. Eu declaro sobre você neste dia que você desfrute a experiência das bênçãos do Senhor sobre a sua vida e sobre a sua casa. Amém? Um abraço. Curta, compartilhe.